do Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem por tema uma igreja que não teme a perseguição. Você teme a perseguição? Você teme, meu irmão? Sim ou não? Porque às vezes a gente fala, né? Não temo não. Mas aí quando começa a gente, né, sai correndo, né? A gente tem, de uma certa forma, um certo medo. Mas nós vamos ver que a perseguição à igreja, ela não é novidade do século 21. Tá? Desde a antiguidade houve-se perseguição. Né? Desde a antiguidade, desde lá do Antigo Testamento, nós vemos, irmãos, né, a primeira igreja, que é o povo de Israel, né, ele sendo perseguido, né, para poder, assim, Deus cumprir os propósitos. Amém? Então hoje nós estaremos aprendendo a lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Para esta aula, o presbítero Maurício vai estar ministrando essa aula aos nossos corações. Esteja atento para o que será falado, porque Deus falará conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos felizes mais uma vez de estarmos na casa do Senhor. Também cumprimento os irmãos que estão nos assistindo via internet. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Nesta noite estaremos estudando a lição de número 7, onde nós vamos estar estudando nesta noite, que vai falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. Amém? Então nós vamos ver aqui que tem uma igreja que não teme a perseguição. Mas é claro que todos nós, quando a perseguição vem, nós sentimos um temorzinho no coração. Mas nós vamos aprender aqui também que quando essas perseguições vêm, tem um Deus que está nos guardando e nos protegendo, para que nós não venhamos nos desviar da presença dele. Então, o texto áureo dessa noite nos fala assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29, que está nos falando sobre isso. Então nós vamos ver aqui que Pedro, mesmo sendo perseguido, foi preso. Aqui com essa palavra, né, ele disse que ele não temia aos homens, mas que ele temia a Deus. Então a obediência dele não estava nos homens, a obediência dele estava realmente direcionada a Deus. Tudo que Deus iria falar, ele iria realmente ser obediente à voz de Deus. Amém? Então, verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Então, já está sendo falado aqui que a igreja vai ser perseguida. Jesus mesmo fala ali em João 16:33, no mundo tereis aflições, ou seja, nós seremos perseguidos, né? Mas não temas, eu venci o mundo, então nós podemos vencer. A igreja de Cristo pode vencer, desde que continue perseverante, né, na presença de Deus. E segundo, Deus primeiro, é inegável, né? A igreja será perseguida. E segundo, Deus a protegerá. Amém? Então, quanto mais perseguição que tem, mais Deus está sempre perto de nós, nos guardando e nos protegendo. A leitura bíblica em classe que se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 23 ao 32, e capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Pediram para o presbítero Amarildo, por gentileza, pode ler? Glória a Deus. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a quatro quartetos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos estar vendo aqui um pouquinho, que vai falar também da oração. Essa lição, se a gente for ver, ela é quase igual à lição número 4. Eu estava estudando, e podemos ver que a lição número 4 sempre fala de oração, fala de perseguição, e a lição número 7 também está praticamente nessa linha. E vamos ver aqui que a fé nos capacita a enfrentar as diversidades com coragem. Então a fé, ela vem nos capacitar a enfrentar as diversidades que vêm sobre as nossas vidas. E era isso que as igrejas estavam enfrentando, as perseguições. Mas Pedro e João está demonstrando aqui, vamos falar da vida dos dois, que eles tinham essa fé em Deus, que eles, mesmo tendo essas perseguições, eles continuavam firmes na presença do Senhor. Então, dava a inspirar um testemunho maravilhoso do Evangelho, com a ousadia e convicção, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então, a fé, ela nos capacita a isso. E nós estamos enfrentando as dificuldades das perseguições que vêm sobre a nossa vida. Porque sabemos que o Senhor, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Aleluia. O Senhor, Ele é o refúgio e fortaleza da sua igreja. Glória a Deus. Basta nós acreditar nele. Porque realmente dificuldade nós vamos ter. Perseguição todo mundo vai ter. Quem falar que está no caminho do Senhor e não tem perseguição, tem alguma coisa errada. Ainda não se converteu direito. Porque o verdadeiro cristão, que está realmente buscando a presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, esse sofre perseguição, até dentro da igreja. Mas está firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Introdução. Irmão Fernando, poderia ler, por gentileza? Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Amém? Então, eu pude aqui anotar aqui algumas coisas para nós hoje, nessa noite, que nos fala assim: a história da igreja primitiva é marcada não apenas por avivamento e crescimento, mas também por intensas perseguições. Então a igreja ela foi marcada por isso, por causa das perseguições. E a perseguição aconteceu maior ainda, foi quando Pedro curou aquele coxo na Porta Formosa. Que houve ali uma cura, que houve ali realmente um milagre que aconteceu ali quando ele estava ali chegando para entrar dentro da igreja ali para
congregar com os irmãos. Aonde aquele coxo pediu uma esmola para ele, ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A perseguição começou aí. As invejas, os ciúmes dos judeus, porque viram ali uns milagres acontecer, viu ali acontecer algo maravilhoso. Então podemos dizer que a perseguição ela começou ali naquele momento, né? E está até nos dias de hoje, a perseguição da igreja. Desde o seu primeiro passo, a igreja teve de enfrentar a oposição de líderes religiosos, autoridades civis e de uma sociedade hostil à mensagem do Evangelho. No entanto, em vez de recuar, os cristãos primitivos responderam com fé, ousadia, profunda confiança em Deus. Eles não recuaram, eles não ficaram para trás com medo, mas eles, foram para frente, respondendo primeiramente com fé, ousadia, ou falando a palavra do Senhor com ousadia e profunda confiança em Deus. A igreja de Cristo tem que estar assim. Está sendo perseguida, está sendo privilegiada, mas vamos ter confiança em Deus, porque a vitória está para chegar. Amém? Então, quanto mais a igreja é perseguida, mais Deus está guardando a sua igreja. Mais a igreja está sendo protegida. Essa lição nos mostra que as perseguições, longe de silenciar a igreja, serve muitas vezes como catalisadora de um seu testemunho eterno. Porque nós podemos dizer que a igreja, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela é atirada pedra nela, mas nós podemos ver que a igreja ela cresce. É como as irmãs fazem o bolo, quanto mais bate a massa, mais enche, A igreja é dessa forma. Eles tentam quebrar, eles tentam derrubar a igreja, eles tentam fechar a igreja, calar a boca da igreja, mas quando nós dobramos os nossos joelhos e começamos a clamar ao Senhor, nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida. Nós vamos ver o poder de Deus dentro da igreja. Nós vamos ver milagres acontecer. E as pessoas ficam sem entender como é que a igreja está sendo tão perseguida e ainda está tendo milagre. É o mover do Espírito Santo, que ainda se faz presente dentro da igreja. Amém? Então, a fé cristã, por sua natureza cultural, é exclusiva, confronta o sistema e valores deste mundo. E por isso é alvo constante e de resistência contra a igreja, daqueles que perseguem a igreja. Por meio da oração fervorosa, da ação sobrenatural de Deus e da ousadia dada pelo Espírito Santo, a igreja avança mesmo diante das adversidades. No meio das orações fervorosas, a igreja ela cresce. E nós estamos vendo aqui que essa igreja, nos tempos para cá, está tendo muita oração fervorosa. E é por isso que nós estamos vendo a igreja crescer. Estamos vendo o mover do Espírito Santo dentro dessa igreja. Por quê? Porque é uma igreja que tem perseverado na oração. É uma igreja que não tem recuado. Nós podemos dizer que as irmãs têm, perseguições. Mas nós estamos vendo que as irmãs estão sendo vitoriosas. Só esse último trabalho que as irmãs apresentaram, nós vimos aqui como foi lindo o trabalho. Vimos aqui o mover do Espírito Santo. Isso é mérito das irmãs? Não, das orações que as irmãs teriam feito. E vimos aqui o mover do Espírito Santo. Porque quando nós buscamos em oração, entregando na mão do Senhor, nós vamos ver realmente a mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Aprendemos, pois, com os primeiros cristãos, a não temer a perseguição. Então nós temos que aprender com os primeiros cristãos a não temer as perseguições, mas sim buscar a presença de Deus. Mas a confiar firmemente naquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É confiar em Deus.
Mas, presbítero, você não sabe o quanto eu tenho sido perseguido na fábrica, na empresa, onde eu estou, mas estou sendo perseguida. Confia em Deus. Confia nele, porque aqui está a promessa dele na nossa vida. Né? Até a consumação do século, ele está te guardando, ele está te protegendo. Ele não vai te deixar você desamparado. Ele não vai deixar a igreja desamparada, porque a igreja pertence a ele. A igreja é dele. Nós somos dele. Então nós estamos guardados e protegidos, em nome de Jesus. Primeiro tópico, a igreja perseguida. Primeiro, os perseguidores. A irmã pode ler para mim, por gentileza? Como é? Esqueci. Irmã Marinho, pode ler? Os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e os capitães do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade política dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então nós vamos ver aqui que temos aqui 3 grupos, né, totalmente contra o cristianismo naquele tempo, que Atos 5 nos destaca aqui. Claramente são 3 grupos responsáveis por essas perseguições: os saduceus, os sacerdotes e os capitães do templo. Então, desde o início da expansão da igreja, a posição surgiu principalmente das autoridades religiosas judaicas, que viam no crescimento do cristianismo uma ameaça à sua fluência e a status que religiosos da época não aceitavam. Então os saduceus formavam uma elite religiosa aristocrática e extremamente influente, tanto no campo político quanto no religioso. Eram conhecidos por sua teologia restrita, negando doutrinas fundamentais como a ressurreição dos mortos, anjos e espírito, que se encontra ali em Atos capítulo 23, versículo 28. Então eles eram contra, né? Eles não aceitavam isso, né? Contra a ressurreição, contra a ressurreição dos mortos, sobre anjos e sobre o espírito. Isso os colocavam em conflito direto com a de Cristo, seu principal fundamento, que é Jesus Cristo. Então eles não acreditavam. Então por isso que havia essas perseguições, né, contra essa religião que nós somos hoje, que é Jesus Cristo, seguir o cristianismo. Isso os colocava em conflito direto com a mensagem dos apóstolos, que tinha na ressurreição de Cristo o seu principal fundamento, que eles andavam pregando, né, sobre a ressurreição. Eles andavam falando, né, que Cristo morreu e ressuscitou no 3º dia. E eles não criam nisso, eles não acreditavam, né? Como que um homem que morre e logo no 3º dia iria ressuscitar? Então isso não vinha, né, de encontro, eles não aceitavam. Por isso que eles realmente perseguiam os cristãos, perseguiam os apóstolos, né, o Pedro e os discípulos. Para quê? Para que eles viessem parar de pregar aquilo, essa doutrina que eles estavam pregando.
Eles não aceitavam, então eles tentavam de todos os jeitos de proibir que eles traziam aquela mensagem. Mas podemos ver que eles perseveravam, mesmo na perseguição, na oração, buscando a presença de Deus, porque ele cria nos milagres que Deus fazia. Então, nós podemos ver que eles não conseguiram parar os discípulos. Então vemos aqui os sacerdotes, muitos deles aliados aos saduceus, também se sentiam ameaçados, pois a pregação dos apóstolos minava a sua autoridade espiritual e questionava o sistema religioso centrado no templo. Então, eles ficavam sem ação quando os discípulos começavam a pregar a palavra de Deus, começavam a pregar sobre a ressurreição, começavam a pregar sobre os milagres, começavam ali a pregar o que realmente Jesus fazia. Então eles ficavam sem ação, eles ficavam sem argumento para estar falando com aqueles homens. O que eu acho mais bonito é que esses homens, eles tinham estudo, os sacerdotes, os capitães, nós podemos ver aqui o outro, que eles tinham estudos, eles conheciam a palavra, mas eles estavam se confrontando com homens que não tinham estudo, que eram pescadores, que eram homens, que a sociedade não tinha valor, mas para Deus aqueles homens tinham um valor muito grande, porque eles foram escolhidos para justamente isso, para levar a palavra do Senhor, para ir de encontro àqueles argumentos que aquele povo estavam fazendo. Então podemos ver aqui que eles estavam sem ação para poder. Então a única coisa que eles tinham que fazer era o quê? Calar a boca deles. Era prender eles ou matar eles, para poder que o evangelho não fosse proclamado. E vimos aqui que eles sofreram muitas dessas perseguições. Então vimos aqui que os capitães também do templo, temos aqui também os fariseus, sempre se posicionaram contra Jesus, porém se limitavam aos ataques de conteúdos. Os sacerdotes do pátio dos saduceus que lideravam a decisão de matar Jesus. João capítulo 11, versículo 46 e 53. Perseguia os apóstolos. Então os saduceus, os sacerdotes, eles sempre estavam tentando prender a Jesus, matar a Jesus e também aos seus discípulos, porque eles não queriam realmente que esse evangelho ele viesse a crescer. Então podemos ver aqui que naquele tempo foi difícil pregar o evangelho. Naquele tempo, com esses judeus, e vindo de encontro, a essa palavra que eles estavam realmente levando, de salvação, de arrependimento, como João Batista mesmo falava, arrependei-vos, Pedro mesmo, sua primeira mensagem foi arrependei-vos. Então jamais eles queriam se arrepender. Jamais realmente eles queriam se prostrar a esse novo evangelho que estava sendo pronunciado naquele tempo. Porque vinham de encontro, que não vinha realmente de aceitação deles. Então, vemos aqui que esta igreja, de antigamente, ela foi muito perseguida por causa disso. Mas graças a Deus, pela perseverança deles, pelas orações deles, nós estamos hoje aqui. Podendo louvar, glorificar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles não recuaram. Por mais perseguição que eles tiveram, eles perseveraram na batalha. E o que deu mais força para eles foi a oração. O que deu mais força para eles foi que Jesus falou para eles terem fé. E o que eles tiveram mais certeza e a convicção é de que Jesus estava presente junto com eles. É essa convicção que nós temos que ter. É ter a certeza que Jesus ele está aqui nessa noite para falar contigo. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi ao Pai, mas ele mandou o Consolador. E o Consolador está aqui nesta noite para nos consolar. Então eles não entendem isso. Eles não compreendiam isso. Eles não tinham realmente a noção de como era maravilhoso estar se rendendo aos pés do Senhor. Se eles tivessem essa noção, eles não perseguiam a igreja. Mas houve a necessidade, sim, dessa perseguição.
Porque se a igreja não fosse perseguida, o gentio hoje não está mantendo essa palavra. Porque o apóstolo Paulo, ele foi o pregador para os gentios. Porque a igreja naquela época foi perseguida. E por ser perseguida, saído de Jerusalém, foi para toda a nação, todo mundo. E aonde o evangelho nos alcançou. Né? Amém? Em nome de Jesus. Mas foi por causa das perseguições. Porque se não existisse a perseguição, nós não estaríamos aqui hoje. Então a perseguição vem na nossa vida. Mas vamos permanecer firmes. Muita gente vai falar, mas falo isso de você fala, mas eu confio em Deus Todo-Poderoso. Aí as pessoas vão observar você andando, vão ver as bênçãos de Deus, vai falar, não, eu quero também esse Deus. Eu também quero. Estou passando por dificuldade. Mas aqui é onde entra o nosso testemunho, onde nós vamos falar lá na frente. Porque o testemunho da igreja permaneceu firme. E por isso que hoje nós estamos aqui. Porque o testemunho da igreja prevaleceu. Amém? Os milagres que aconteciam, as bênçãos que aconteciam, né? A ressurreição, coxos sendo cegos sendo curados. E nós vimos aqui, né, muitas coisas sendo maravilhosamente sendo pregada e anunciada, mas foi através da perseguição, foi através das calúnias, onde nós podemos ver que esses homens sofreram demais. Segundo, a esfera da perseguição. Mangre, pode ver? A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos à medida que os cristãos testemunhavam da fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Na esfera política, em Atos, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política. Na esfera pública, ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queriam com isso aumentar o seu capital político perante os judeus, que se opunham à igreja. Amém. Amém. Obrigado. Nós vemos aqui que houve aqui a perseguição, houve mortes. A perseguição à igreja de Jerusalém não surgiu de um único fator isolado, mas operava em duas esferas, completamente religiosa e política, cada um com a sua motivação e interesses próprios, como nós acabamos, a nossa irmã acabou de ler agora. Então, primeiro aqui, na esfera religiosa, a posição dos líderes religiosos judeus estava profundamente enraizadas na percepção de que a mensagem cristã colocava em risco todo o sistema religioso tradicional. O relato de Atos, capítulo 5, versículo 17 e 18, deixa claro que a prisão do apóstolo foi motivada, sobretudo, pela inveja, o crescimento exponencial da igreja, que atraía multidões e levava muitos judeus à fé em Jesus Cristo. Provocava grande desconforto entre os líderes do judaísmo. Então nós podemos ver aqui que, ao momento que os apóstolos começavam a pregar o Evangelho, começavam a anunciar a palavra de Deus, nós podemos ver que os judeus ali acreditaram na palavra, tinham fé naquilo que estava sendo pregado.
sentiam ali algo diferente. Quando eles iam ver ali os saduceus ali pregar, falar, ler a Bíblia, eles não sentiam aquela presença do Espírito Santo. Mas quando os discípulos começavam ali a pregar, começavam ali a anunciar a palavra de Deus, começavam ali a dar o testemunho do Evangelho, o que o Evangelho fazia, o que Cristo fazia, podemos ver que esses homens, eles ficavam felizes, eles ficavam sentindo algo gostoso. E ali onde muitos se arrependiam e se entregavam ao cristianismo. E a própria palavra aqui, onde a irmã começou a ler, e na Bíblia também fala que multidões se chegavam aos discípulos. E aonde houve a inveja, onde houve ali realmente a perseguição, porque eles anunciavam, eles falavam, e eles não viam ali pessoas chegando ao templo. Eles não viam o seu templo crescer. Pelo contrário, o templo estava diminuindo. As pessoas estavam deixando de ir para o templo para ouvir os discípulos pregarem. As pessoas estavam deixando de ir cultuar no templo para ouvir um homem de Deus falar de Deus. Aleluia. Porque aí eles sentiam a presença de Deus. Ali realmente eles sentiam algo diferente. Por que isso? Porque aqueles que estavam ali estavam testemunhando de Jesus Cristo. Eles estavam testemunhando daquilo que eles viram, porque os discípulos, eles andaram com Jesus. Os discípulos, eles tiveram uma escola com Jesus. Agora, eles estavam colocando em prática aquilo que eles aprenderam. E é por isso que eles começaram a ter perseguição. É por isso que a igreja começou a ser perseguida. Por causa que aqui entrou o quê? A inveja. Entrou o ciúme. E aqui é onde nós podemos ver que eles queriam realmente fazer de tudo para que aquilo viesse o quê? Se acabar. E nós vemos aqui que eles foram continuamente firmes naquilo que eles estavam fazendo. Amém? Então, o Evangelho não apenas confrontava práticas rituais e legalista, mas também declarava que a salvação não estava mais restrita ao sistema do templo, nem às obras da lei, mas sim em Jesus Cristo. Aleluia. O Messias ressurreto. Isso abalava os pilares do poder religioso, principalmente dos saduceus que negavam a ressurreição, justamente o centro da mensagem apostólica. Irmão Fernando, pode abrir Atos, capítulo 4, versículo 2 para mim, ler, por gentileza? Podemos ver aqui, amado, que o Messias ressurreto, isso, a salvação, abalava os pilares do poder religioso, principalmente dos saduceus, que negavam a ressurreição de Cristo. Podemos ver que os saduceus, eles negavam a ressurreição de Cristo. E isso abalava Atos 4. Atos 4:2? Isso, por gentileza. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Amém? Pode ler o 1 para mim, então? E estando eles falando ao povo, sobreviveram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Amém? Se doendo-se muito, ou seja, eles estavam com muita dor no coração, porque eles não estavam, eles estavam fazendo de tudo para que eles viessem o quê? Parar de pregar ali a palavra, de ressurreição, ou seja, eles não acreditavam nisso. Então eles pediam para que os discípulos, os apóstolos, viessem parar de pregar aquilo. Mas como que eles vão parar de pregar algo que eles presenciaram? Como que eles vão pregar algo que eles viram realmente acontecer? Jesus ressuscitou Lázaro, e eles estavam presentes. Jesus ressuscitou uma menina, eles estavam presentes. Como que eles vão negar algo que eles presenciaram? Jesus ressuscitou no terceiro dia, eles estavam lá. Como que eles vão negar? Como que eles vão realmente parar de falar algo que eles viram, que eles presenciaram
E eles agora estavam contando os testemunhos do que aconteceu. É isso que a igreja tem que fazer. É contar o seu testemunho. Está sendo perseguido? Mas eu tenho um testemunho para contar. Jesus me salvou. É esse testemunho. Está sendo perseguido? Estou. Mas Jesus me curou de um câncer. Posso continuar sendo perseguido. Pode tirar pedra em mim, à vontade. Mas eu tenho certeza naquele que me salvou, que me curou e que me libertou. Era isso que os apóstolos estavam fazendo. Era isso que os seus discípulos estavam pregando. Era isso que os judeus, que os fariseus estavam furiosos. Porque eles não criam na ressurreição. Eles não criam naquilo que realmente estava sendo falado. Mas eles não recuaram. Eles continuaram a pregar a palavra do Senhor. Eles continuaram indo em frente, sofrendo predada, sofrendo calúnias, outros indo presos, outros sendo mortos. Mas Jesus falou, muitos serão mortos por causa do meu nome. E podemos ver que não foi só antigamente, está sendo nos dias de hoje também, está acontecendo a mesma coisa. Podemos ver que muitos estão sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos em nome de Jesus. Mas não tema, a promessa de Deus está sobre a igreja. A promessa de Deus está sobre a igreja. Amém? Então nós podemos ver aqui o B. Na esfera política, a perseguição também assumiu uma dimensão política especialmente visível no episódio narrado em Atos 12, do 1 ao 5. Aqui a iniciativa parte de Herodes Agripa, primeiro, representante do Império Romano na Judeia, diferente da perseguição motivada por questões doutrinárias e religiosas. Nesse caso, a perseguição tinha o objetivo claramente político, como a irmã leu. Então Herodes, ao momento que ele prendeu Pedro e mandou matar o outro discípulo, ele pôde ver ali, perceber que o povo gostou. O povo judeu, aquele que perseguia os cristãos, eles gostaram dessa atitude que ele fez. Então para ele não perder o mandato, para ele querer continuar em cima, o que ele fez? Ele mandou prender o Pedro e falou que no dia seguinte iria mandar matar ao Pedro. Porque ele gostou da atitude do povo. Então, nós podemos ver aqui que foi um motivo do que? Político. Ele não queria perder, ele não queria se rebaixar ali. Ele não queria que o povo viesse condenar ele também. Então, por isso que ele, por motivos políticos, ele fez isso. Esse ato de estar prendendo a Pedro e prometendo que no dia seguinte ele iria matar a Pedro. Portanto, tanto na esfera religiosa quanto na política, a perseguição à igreja não era apenas fruto de discordância doutrinária, mas também de interesse de poder, controle social e manutenção dos status de Estado. Isso revela que, desde seu início, a igreja está inserida em um ambiente hostil, tanto no campo espiritual quanto no campo sociopolítico. Contudo, como demonstra o livro de Atos, nenhuma perseguição, por mais intensa que fosse, foi capaz de deter o avanço do Evangelho. Por mais perseguição que teve, o Atos dos Apóstolos nos mostra que, por mais intensa que fosse, não foi capaz de deter o avanço do Evangelho. Por mais perseguições que aqueles homens tiveram, não pôde deter o avanço do Evangelho. Podiam sim expulsar ele daquela cidade, mas eles estavam na outra cidade pregando. Podiam expulsar ele daquela outra cidade, mas eles estavam numa outra cidade pregando. Mas o Evangelho nunca foi parado. O Evangelho nunca foi parado.
Amém? E é assim que nós devemos continuar. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho de Cristo. Terceiro, a igreja enfrentará oposições. Irmão Carlos. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja seguir. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Amém? Então aqui podemos ver que a posição à igreja não é um evento isolado no tempo, mas uma realidade constante na história do povo de Deus. Desde o seu princípio, primórdios, o cristianismo bíblico carrega em sua essência uma mensagem contracultural que confronta sistema, ideologias, comportamentos, estruturas que se opõem aos princípios do reino de Deus. Então podemos ver que até nos dias de hoje, né, muitas pessoas não aceitam, né, as doutrinas da igreja, de algumas igrejas. Principalmente nós vamos dizer que a igreja Assembleia de Deus, muitas pessoas não concordam com a doutrina da igreja, porque é uma igreja que tem estudo, é uma igreja que se dedica muito na palavra, pouco tempo no louvor, porque nós temos aqui o que? É a palavra que nos salva, nada contra o louvor. O louvor é bom, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor é muito bom, mas nós temos que dar prioridade à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos salvar, é a palavra de Deus que vai estar nos dando a garantia de que nós estamos indo para o céu. E era isso que o apóstolo Pedro, João e os outros discípulos, eles estavam fazendo, pregando a palavra de Deus. Eles não estavam louvando. Por ele estar pregando a palavra de Deus, eles estavam sendo perseguidos. Pela igreja estar pregando a palavra de Deus, ela estava sendo apedrejada. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai confrontar aqueles que vêm ao contrário. E nós temos que estar preparados. A igreja tem que estar preparada. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus guardado no nosso coração. Nós temos que ter a Bíblia na nossa mão, saber ler de Gênesis a Apocalipse, para que nós não venhamos nos enganar. Porque muitos batem na nossa porta, até nos dias de hoje, com Bíblias diferentes, mas se a gente não tiver a palavra de Deus no nosso coração, no conhecimento, nós somos enganados. Então, por isso nós temos que realmente, né, ter a certeza e a confiança em Deus e ter a leitura de Deus no nosso coração. Então, a fé cristã é por natureza inclusiva, no amor, mais exclusiva na verdade. Ela estende o convite da salvação a todos, independentemente de raça, cultura ou posição social, mas ao mesmo tempo estabelece padrões éticos, morais e espirituais, claro, exigindo arrependimento, transformação e santidade. A palavra de Deus ela tem essas três coisas. Primeiro, vem o arrependimento dos nossos pecados. Depois, a transformação do homem de fora, de dentro para fora. E depois, a santidade. Na igreja tem que ter isso. Nós temos que realmente nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que realmente estarmos sendo transformados de dentro para fora, para mostrar que realmente nós mostramos que nós nos arrependemos do nosso pecado. E depois procuramos andarmos ser santo. É difícil, mas nós temos que fazer isso. Tem que haver uma transformação na nossa vida. Tem que haver um arrependimento na nossa vida. Tem que haver realmente uma transformação e uma santidade na nossa vida. Porque se as pessoas olharem para a gente continuar sendo a mesma coisa, não houve mudança. Como que nós vamos poder falar que nós somos cristãos se nós não mostramos arrependimento?
Como que nós podemos mostrar que nós somos cristãos se não houve uma transformação? Como nós podemos falar que nós somos cristãos se nós não estamos mostrando que nós temos santidade no nosso coração? Somente nas fábricas onde nós trabalhamos, já queremos quebrar tudo. Quando o cachorro vem falar alguma coisa, cadê a santidade? Cadê a transformação? Cadê uma mudança que nós tínhamos? Não adianta. Porque a perseguição maior está dentro da fábrica. Com o cachorro, cacarichogo, chogo, quando eles vêm ali falar com a gente. Será que você vai retrucar ele ou você vai baixar a cabeça? Rai, rai, rai. Porque muitos não falam rai, rai, né? Muitos já larga as coisas ali e vai embora. E não volta mais para o serviço. Por que isso? Não teve transformação. Não teve mudança. Então, um verdadeiro cristão tem que ter isso na sua mente, no seu coração. Né? Para quê? E a fé em Cristo. Para as pessoas verem que realmente você foi mudada. Para ver que realmente a igreja te transformou. E Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo entrou na sua vida e você realmente teve uma vida transformada. Isso é a diferença. E foi o que esses discípulos eles fizeram. Porque muitos ali eram pescadores. Ninguém conhecia o Messias. Muitos ali poderiam estar fazendo muitas coisas erradas dos 11 discípulos que Jesus escolheram. Mas quando eles tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram uma transformação 100% na vida deles. Jesus mesmo falou para ele: vocês hoje pescam peixe, mas a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homem. Mas para eles poderem ser pescadores de homem, eles tinham que ter uma transformação nele. E eles demoraram 3 anos para ser transformados. E mesmo assim, Pedro ainda não foi muito transformado, porque ele arrancou a orelha de um homem. Andava com Jesus, mas andava armado com uma espada. E negou Jesus também ainda, né? É isso que eu falei, que eu ia falar. E negou Jesus por 3 vezes. E andava com Jesus. E andava com Jesus. Imagina nós. E andava com Jesus. Mas foi um homem muito usado por Deus. Foi um homem muito usado, com ousadia ainda. Para chegar num homem que estava ali aleijado e falar: levanta em nome de Jesus e anda, teve uma autoridade muito grande ali. Mas foi depois do quê? O galo cantou 3 vezes, caiu houve um arrependimento. Mas até então ele ainda estava com o coração meio duro. Mas amém? Mas é isso que tem que ser, meus amados irmãos. Então, a palavra de Deus exige que nós, precisamos ter o quê? O arrependimento, a transformação e a santidade. E justamente essa tensão que gera desconforto ao povo ali fora. Resistência para aqueles que não querem vir para a igreja, especialmente em sociedade onde os valores relativistas, materialistas e hedonistas predominam muito forte. É nesses lugares que fica difícil da gente estar realmente evangelizando, mostrando, dando esse testemunho. Mas é nesses lugares que nós temos que mostrar a diferença. É nesses lugares que realmente nós devemos levar a palavra de Deus. Amém? Então, indo para o segundo. A igreja protegida. Um anjo de Deus. Aí, meu irmão, ali, pode ver? Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Felipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Amém? A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Então o anjo está aqui também. Glória a Deus. Né? Para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então,
Vimos aqui que a narrativa de Atos, capítulo 5, versículo 19, demonstra de forma clara que, embora a igreja fosse alvo de perseguições, ela nunca esteve desamparada no auge da oposição. Quando os apóstolos foram encarcerados injustamente, Deus interveio sobrenaturalmente por meio de um anjo que abriu as portas da prisão e os libertou. Esse é o episódio, não é isolado no livro de Atos, mas reflete uma ação contínua dos anjos no cuidado e proteção dos servos de Deus. Então nós podemos ver aqui, esse que eu acabei de ler, nós podemos ver aqui que um anjo, vamos falar sobre Pedro, mas a igreja estava fazendo o que ali? O que a igreja estava fazendo quando o anjo entrou ali para soltar, para livrar Pedro? Oi? A igreja estava orando na casa de Maria. Ela cedeu sua casa, onde todos estavam ali orando. Olha só o poder da oração. Por isso que nós vamos estar falando aqui também um pouquinho mais aqui na frente, a oração. É muito importante a igreja estar intercedendo, orando. E eu acho incrível, está vindo agora do céu. A gente ora por uma bênção, não ora? Sim ou não? A gente ora para que Deus nos dê a cura, nos dê algo para a gente. Mas quando essa bênção vem, a gente duvida. Por que eu falo isso? Porque quando a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro, orando para que acontecesse algo na vida de Pedro, o que Deus fez? Mandou um anjo soltar Pedro. O anjo entrou, Pedro estava ali dormindo, com 4 soldados ali, as portas começaram a abrir, quando chegou no meio da rua, o anjo sumiu, Pedro foi para a casa da Maria, bateu na porta, a menininha foi lá na porta, conheceu que era Pedro, a voz voltou, Pedro está na porta. Menina, você está ficando doida? Pedro está preso. Mas eles estavam orando por um milagre. E Deus já tinha concedido um milagre. Às vezes nós estamos orando por um milagre na nossa vida e Deus já tem te dado um milagre. Aleluia, Deus. E nós não percebemos. Por isso que é importante nós orarmos, mas não duvidarmos. Quando nós oramos, pedindo para Deus uma bênção, uma vitória, creia até o fim. E quando ela vir, agradeça ao Senhor. Para não ter essa dúvida. Porque tinha muita gente orando ali na casa da mulher. E ninguém acreditou que Pedro estava na porta batendo. Ele precisou bater várias vezes e falar, sou eu. Aí sim, houve uma alegria, houve um temor, porque viram que era realmente Pedro ali. Onde fica na Bíblia? Em Atos. Atos 12. 12. Então nós podemos ver aqui, amado, que é um milagre. E esse milagre está realmente sempre nas nossas vidas. Amém? Então o anjo, segundo a Escritura, são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como ferido aqui na Guarinha. Então no livro de Atos, eu pude aqui colocar aqui alguns versículos, mas conforme aqui o horário, acho que não vai dar tempo. Então, irmão Carlos, pode abrir também Atos 12, 7 para mim, por favor? Irmão Fernando, Atos 8, 26. Irmã Kelly, Atos 10, 3. Irmã Regiane, Atos 27, versículo 23 e 24. Atos 12, 12. Atos 12. Não. Da senhora é 27, 23 e 24.
Amém? Acharam? Irmão Carlos, pode ler para mim, por favor? Atos capítulo 2, versículo 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Amém? Então foi aí que Pedro foi libertado, né, da prisão. Amém? Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Amém? Então nós podemos dizer aqui, né, foi direcionado ao encontro do Elúquio, etíope. Né? Então o anjo direcionou ali, né, Filipe para estar anunciando a palavra para o Elúquio ali. Né? Então, Atos 10, 3. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Amém? Então nós vimos daqui que o anjo também preparado para receber a mensagem do Evangelho. No encorajamento ao Paulo durante a tempestade em alto mar. Atos capítulo 27, versículo 23 e 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus que eu sou e a quem sirvo esteve contigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos aqueles que navegue contigo. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos. Então, portanto, a presença do anjo não é um evento extraordinário, isolado, mas uma manifestação do cuidado constante de Deus para com sua igreja. Amém? Então, nós podemos ver que os anjos trabalham. Né? Então, Deus aqui, Ele enviou os anjos para, né, anunciar, para ajudar a Pedro, Paulo, né? Enfim, os demais irmãos aqui. Segundo, a intercessão da igreja. Irmã Regiane, pode ler? A intercessão da igreja. Intercessão, qual é mesmo? Eita, meu Deus. Segundo tópico, a intercessão da igreja. Atos 12, 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, e mesmo no mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido. Lucas destaca o papel da igreja intercedendo por Pedro, e se isso não tivesse nenhuma relevância, é evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente acusou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais
fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Amém? Então Deus ouviu a oração de Pedro. Nós podemos dizer aqui que todos, quando viram que foi morto os discípulos, e Pedro, Tiago e Pedro foi preso, ali houve de vez de abrir, vamos dizer assim, haver uma separação, cada um para um lado, outro para o outro, mas não. Eles resolveram se unir em oração, formando um corpo e o cabeça é Jesus Cristo. Para quê? Para interceder pela vida de Pedro, como eu acabei de falar aqui agora. Então, como é importante, amados, nós nos unimos em oração. Como é importante, que nem o presbítero Marido mesmo, ele fala, todas as quarta-feiras temos orações aqui, ele convida a igreja a estar aqui orando. Para quê? Para que nós possamos estar formando um corpo, buscando a presença de Deus, nos fortalecendo, isso é o mais importante, nos fortalecendo na vida espiritual nossa mesmo, para que nós possamos dar continuidade nessa vida, porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, mas para nós podermos ser vencedor, nós temos que estar com o nosso espírito revestido, nós temos que nos fortalecer cada dia mais, dominar essa carne, para que essa carne não venha fazer nós pecar, mas que nós possamos ter sede e vontade de cada dia mais estar na casa do Senhor, estar buscando a presença de Deus. E podemos dizer que esse povo, quando Tiago foi morto, eles se reuniram, eles não fugiram, porque a igreja estava sendo perseguida, mas eles tiveram ali o quê? Vamos nos unir, vamos orar, vamos interceder, como é importante a oração de intercessão para a vida daquele que é necessitado. Como é importante nós estarmos orando pela vida do mundo, para orar um para o outro, para que assim nós vamos ver o quê? Não só o crescimento espiritual nosso, mas nós vamos ver o crescimento da igreja. Nós vamos ver que realmente é importante nós estarmos buscando estar na presença de Deus, nos prostrando perante aos pés do Senhor em oração. Porque quanto mais nós oramos, mais bênção Deus vai trazer para a sua igreja. Mais vitória nós vamos ter. E vimos aqui que esse povo, eles se uniram e começaram a orar. Então a narrativa não dissocia a intervenção angelical da intercessão dos crentes. Ambas caminham juntas, como expressão de providência divina. Deus poderia ter libertado Pedro, sim ou não? Deus poderia ter libertado a Pedro, porque Pedro estava fazendo o serviço dele. Pedro estava debaixo da obediência de Deus, e Deus sempre tem todo o poder. Mas Deus deixou essa tarefa para a igreja, de interceder, de orar, de estar realmente tendo o quê? Uma união, tendo o amor para com o próximo, amarmos. Então é isso que Deus nos ensina. A mensagem, o estudo de quarta-feira foi falado sobre amor. Então a igreja ela tem que ter isso, tem que ter um amor no seu coração. E nós vimos que esse povo, quando se uniram na casa ali daquela mulher, então eles estavam tudo preocupados com a vida de Pedro. E começaram ali o quê? A interceder. Isso reforça a doutrina de que a oração não muda Deus, mas muda circunstâncias segundo a vontade de Deus, aliando os crentes ao seu próprio seu propósito soberano. Ou seja, Deus, ele nos une para o quê? Para que nós possamos buscar a Ele, o crente, para o quê? O propósito soberano de Deus. Saber que Deus ele está sobre todas as coisas, Deus ele está sobre todo o controle de tudo. Então, mas para que as bênçãos venham sobre a nossa vida, nós temos que unir, nós temos que ser mais unidos, a igreja tem que ser mais unida, e intercedermos para que assim, Deus ele possa agir na vida dos crentes, em nome de Jesus. Ele pode agir na minha vida. Eu estou precisando de um milagre.
lá no Brasil. Os irmãos sabem pela vida da minha irmã. Ele pode chegar lá e curar? Sim, pode. Mas ele quer que eu ore. Ele quer que eu busque ele todos os dias. Ele quer que eu clamo. Ele quer que eu entregue a vida da minha irmã na mão dele. Não é só chegar, Senhor, vai lá e cura, e eu fico aqui sem fazer nada. Não. Eu tenho que mostrar a minha fé. Eu tenho que buscar a presença dele. Eu tenho que estar orando. E quando ele vê o meu coração buscando a ele, intercedendo pela vida, não só da minha irmã, pela vida do meu irmão que está aqui dentro, né, aí ele vai fazer o milagre. Mas foi porque ele ouviu minha oração? Não. É porque nós estamos intercedendo. Então o valor da intercessão, da oração de intercessão, ela é muito forte dentro da igreja. Então por isso que nós devemos orar. A oração é conversar com o Pai. A oração vai nos trazer, né, a certeza de que o Pai ele está nos ouvindo. Porque o salmista mesmo fala que quando ele começa a orar, o Senhor ele inclina os seus ouvidos para ouvir a sua voz. E Deus ele inclina o seu ouvido para ouvir o seu pedido. Há muitos que estão aqui orando, mas ele conhece a sua voz. Então ele está atento naquilo que você está orando. Ele está atento naquilo que você está pedindo. E por isso que ele fala, Deus ele jamais vai deixar a sua igreja só. Ele vai estar sempre presente. Amém? Terceiro, o valor da oração. Não, está com o microfone aí? O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Amém? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Irmã Kelly, pode abrir Atos 4:31 para mim, por favor? Vamos estar lendo. Irmã Maria, Atos 9, 11 e 12. Irmão Carlos, Atos 10, 3 e 4. Irmã Meire, Atos 8, versículo 15, versículo 17. Amém? Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver aqui que quando todos estavam ali orando, todos se encheram do poder do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra do Senhor. Então, quando a igreja orava, o lugar em que estava reunidos foi abalados fisicamente, e todos foram cheios do Espírito Santo, falando a palavra com ousadia. Isso demonstra que a oração coletiva gera impacto espiritual e físico, trazendo poder e intrepidez para a missão de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Quando nós realmente buscamos em oração. Atos 9, 11 e 12. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, Paulo estava orando. Nós sabemos a perseguição que ele passou. Ele se prostrou ali no chão, quando aquela luz cegou ele,
Ele ficou 3 dias ali sem enxergar, mas também ficou 3 dias sem comer, ficou em jejum. Mas ele estava o quê? Orando. E apareceu na visão quem? Ananias. E quem que o anjo foi buscar? E falou para ele, olha, tem um homem ali orando. E falou que o quem? Ananias, ele está lá, colocando as suas mãos e orando por ele. Ou seja, como é o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus deu a visão para Paulo, deu até um nome, e também apareceu para Ananias. E vimos aqui que o trabalhar de Deus, Paulo, recém-convertido, veja bem, recém-convertido, ora, e em meio à sua oração, recebe revelação de que Ananias viria impor-lhes as mãos para que fosse curado e cheio do Espírito Santo. Aqui vimos que a oração restabelece conexão divina entre pessoas e os propósitos do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Então vemos aqui como é o poder da oração na vida do crente. Se a gente souber realmente dar valor à oração, nós viríamos todos os dias, praticamente, na casa do Senhor para orar. Sim ou não? Se a gente souber o valor da oração, é muito grande o valor da oração. O que é oração? É conversar com o Pai. Nós temos hoje essa liberdade de estar falando com o Pai. Então vemos aqui que realmente é muito lindo ter essa comunhão com Deus. Atos 8. Quem que eu pedi para ler Atos 8? 15 e 17. É a minha vez. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vimos aqui que o apóstolo, ao orarem, foram instrumentos para que os crentes samaritanos fossem o quê? Batizados no Espírito Santo, mostrando que a oração é essencial para a concessão de bênçãos espirituais na vida do homem e na vida da mulher. E também, diante disso, a expressão popular, muita oração e muito poder, pouca oração e pouco poder, reflete uma verdade prática e bíblica. A oração não é uma opção para a igreja, é uma necessidade vital. Onde há oração, há sensibilidade à voz de Deus. Onde há oração, há sensibilidade à voz de Deus. Onde a igreja ora, a igreja escuta a voz de Deus. Onde a igreja ora, a igreja é obediente à voz de Deus. Onde a igreja ora, nós vemos o milagre de Deus acontecer. Amém? Então, Deus, a manifestação do Espírito Santo também, na fortalecimento contra a investida de inimigo. Ou seja, quando a igreja ora, né, o Espírito Santo, há o revestimento, né, do Espírito Santo em nossas vidas, sobre a investida do inimigo. E há o avanço missionário também. Quando a igreja ora, nós vamos ver que a igreja ela cresce. E nós vamos ver que missões também crescem. Missões, almas se chegam até a casa do Senhor. Amém? Isso o quê? Através da oração. Assim a igreja que ora é uma igreja que permanece de pé, protegida, fortalecida e relevante ao mundo lá fora. A igreja que ora, né, ela é revestida, ela é fortalecida, e pode vir o que for, ela vai continuar sendo em pé. Amém? Então é uma igreja que não vai cair, porque ela está sempre orando, sempre buscando a presença de Deus. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Por isso que esses discípulos, eles tiveram a perseguição, mas eles jamais recuaram. Eles não deixaram de pregar o Evangelho. Eles não deixaram de pregar a palavra do Senhor. Mesmo nas tribulações,
mesmo nas perseguições, que nós nos dias de hoje possamos ser dessa forma. Mesmo sendo perseguidos, irmãos, vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Porque se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos incomodando Satanás lá embaixo. E isso ele não quer. Ele quer nos parar, ele quer nos calar, ele quer nos tirar da presença de Deus. Mas uma igreja perseverante na oração, como nós vimos aqui, unida, como nós vimos aqui na casa de Marta, né? Uma igreja que está unida, orando, com um só propósito, é uma igreja vencedora. Você já é vencedor por estar aqui nesse dia. Vem na quarta-feira, 10 horas da noite, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Nós somos vencedores. Viemos do trabalho cansado, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém? E é isso que Satanás ele não gosta. De que nós viemos na casa dele para adorar ao Senhor. Que nós viemos na casa dele para louvar e glorificar ao Senhor. Amém, amados? Gomei mais o tópico 3, não vai dar para terminar. Vou estar lendo só a conclusão nesta noite. Pois o irmão medita no tópico 2, que fala de testemunho com poder, né? E convictos de sua fé. Ou seja, nós temos aqui que ter um bom testemunho lá fora, como Tiago, né? Como os discípulos, eles tiveram um bom testemunho para assim, né, poder pregar o Evangelho de Deus. Você tem que ter um testemunho. Eu tenho que ter um testemunho. Para quê? Para que o Evangelho de Deus seja anunciado lá fora. Amém? E também, né, convicto da nossa fé. Você tem fé em Deus? Você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida no dia de hoje? Então nós temos que mostrar para esse povo lá fora que nós temos fé em quem? Em Jesus Cristo. Amém? Então, né, ficou esses dois tópicos para a gente estar falando nessa noite. Mas eu creio que Deus vai falar mais ainda no coração de vocês. Então a conclusão nos fala assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo, a Bíblia, essa é a regra. Não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Quem gosta de ser perseguido aqui? Ninguém, né? Contudo, as Escrituras nos provinem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Lá onde eu falei, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Então, Deus está nos dando aqui um escape. Amém? Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Aleluia! Então, só Deus pode nos capacitar no meio do sofrimento, no meio das perseguições. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aprendemos mais uma lição, né, a importância, né, de nós, como foi falado aqui na aula de hoje, que nós teremos perseguições, né? Seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela em qualquer lugar, haverá perseguições, né? Mas nós observamos que quando a Bíblia trata sobre perseguição, na sua maioria, as perseguições que o povo de Deus sofreu foi com propósito. Às vezes nós estamos muito acomodados, e Deus ele manda perseguição para a gente desacomodar, para a gente buscar a Deus, para a gente orar ao Senhor, como o presbítero deixou bem claro aqui, bem destacado, com a importância do poder da oração. E quando nós, na maioria das vezes, irmãos, né, estamos fraquejando na oração, Deus ele permite situações na nossa vida para a gente começar a buscar a Ele em oração, para orarmos mais,
separarmos mais tempo para orar, buscarmos mais o Senhor. E a oração, meus amados irmãos, nós vamos ver, o presbítero deixou bem claro, vários textos aqui, muito bem colocado, né, o poder que a oração ela tem. Ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, né, o pessoal orando, os casos eles se abriram, Pedro foi liberto. Né, Deus libertou a Pedro. Por quê? Existia um povo que estava em oração. Existia um povo que estava intercedendo. Né? Não ficaram o povo se lamentando, coitado de Pedro, está preso, coitado de Pedro, fazendo a obra de Deus, Deus permitiu. Não. O povo, meus amados irmãos, não lamentaram, não. Eles foram buscar a Deus, orar em oração na casa de Maria. Está lá em Atos 12:12, como eu havia falado para a irmã. E aqui nós vamos observar algo interessante, aqui no último tópico que o presbítero não deu tempo, né? Só algo bem rapidinho. A importância do testemunho com poder. Aqui nós estamos falando do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos capacita para darmos bom testemunho também, né, e agirmos com poder através do Espírito Santo. Mas algo, irmãos, que chama atenção no subtópico 2, convictos da sua fé, eu quero dizer para todos que estão aqui, irmãos, que os nossos valores eles são inegociáveis. Tá? Eles são inegociáveis, ainda que custe a nossa vida. Tá? Ainda que custe a nossa vida. Os nossos valores são inegociáveis. E um dos valores que nós temos na nossa vida é a fé. Né? Convictos da nossa fé. Nós temos que ter convicção naquilo que nós cremos. Nós não podemos falar que cremos em Deus e no momento da perseguição, nós acabamos de falar assim, como Pedro, não conheço. Não conheço Jesus. São valores que nós não negociamos, irmão. São inegociáveis. Ainda que custe a sua vida. Fala, eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Tá, irmãos? Então, Deus abençoe o presbítero. Né? Muito bem colocado. Lembrando que a próxima aula vai ser semana que vem, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Né? Lição de número 8. Né? Não falte a aula, que eu falei, uma aula puxa a outra. Né? E é muito importante nós acompanharmos essa aula. Tá? E, lembrando que sábado agora é o nosso culto da ceia do Senhor. No máximo até amanhã eu vou estar postando ali, irmãos, para que os irmãos possam trazer a ajuda para a nossa assistência social. Tá? Em nome de Jesus, eu peço a colaboração de todos, ainda que tenha os irmãos no grupo dos varões e as irmãs no grupo de oração. Meu marido já está levando, a minha mulher, não, irmãos, se nós pudermos trazer o casal, cada um trazer, nós temos 2 famílias para continuar assistenciando, né, que tem pedido por socorro, tá? E nós não podemos virar a costa para os nossos irmãos. Tá? De que adianta a gente falar que nós servimos a Cristo, né, como foi falado aqui, né, acerca, né, no último tal aqui que não deu para o presbítero falar, o nosso testemunho com poder. De que a gente falar que nós temos o Espírito Santo, né, e nós vemos nosso irmão passar a necessidade e nós viramos as costas para ele. Né? Tá? Então nós não podemos. Então, traga o alimento em nome de Jesus. Eu vou estar postando nos grupos. Aquele que não faz parte do grupo, traga aquele que Deus tem colocado no teu coração. Tá? E como eu tenho falado de costume, no grupo dos varões eu vou sempre colocar o arroz. O mais pesado vai estar no grupo dos varões. Tá? E eu louvo a Deus que todos trouxeram. Eu trouxe arroz. Né? Os irmãos que trabalham no grupo trouxeram arroz. E graças a Deus deu para superar da família. Tá bom? Outra coisa é as bebidas da escola dominical. Eu peço para aqueles que fizeram o pedido, tá com a irmã Kelly, aqueles que puderem estar acertando, tá, com ela, porque eu vou estar tendo que fazer o envio. Tá? Se puder acertar no máximo até quarta-feira que vem, ainda dá jogo. Tá? No máximo até quarta-feira que vem, mas sem falta quarta-feira que vem, porque os pedidos já foram enviados. A qualquer momento eles vão enviar a nota para mim, eu tenho que pagar. Né? Quando enviar a nota para mim, eu tenho que fazer o pagamento. Não é só da nossa igreja, né? De todo o ministério, né? Mas a maioria já depositou na minha conta o dinheiro, tá bom? Então, mas quem puder acertar hoje, acerte com a irmã Kelly, por favor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Sábado, culto de ceia, domingo, culto da família, não falte, em nome de Jesus, dê uma palavra ao teu coração, Deus dê uma palavra ao teu coração, em nome de Jesus, amém. Pode ser, presbítero? Vamos escolher.